Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da seleção brasileira que está em Belo Horizonte para a grande semifinal diante do Uruguai na próxima quarta-feira. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Guilherme Guimarães. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Guilherme? Amigo internauta. Vamos falar aí dessa Copa das Confederações que está movimentando bastante o Brasil, né? Tanto com bons jogos, né? A recuperação da seleção brasileira, também toda essa onda de manifestos que acabou acontecendo por causa desse torneio aí, e não tem como a gente ignorar esse fato, né? Vamos repercutir todos esses assuntos aí hoje. E o Guilherme, que esteve nos dois jogos aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, Guilherme? Você está mais calmo hoje? Tô tranquilo. Tô tentando, né? Tá tentando? Um abraço pro internauta, para você também, pro Rômulo. Vamos falar dessa Copa das Confederações. Acho que o Rômulo iniciou bem aí o programa falando dessa questão das manifestações e dos bons jogos. Tem muito assunto, tem vídeo aí pra gente comentar também. Também teve o jogo do Cruzeiro ontem lá contra o Strikers de Fort Lauderdale, lá na Flórida, 4-0. Boa presença do Martinúcio também, né? E dos problemas do Atlético. Depois de perder o Hever, Leonardo Silva também ficou de fora. O Bernard acabou de sentir uma contusão na seleção brasileira. A gente não tem mais informações sobre esse episódio. Pierre, Leandro Donizete. O que está acontecendo com o Atlético, Guilherme? A bruxa tá solta, né? O pessoal não gosta de usar muito esse clichê, podemos falar clichê, né? Porque todo mundo usa esse jargão aí, mas a situação do Atlético vai se complicando, né? Porque o setor defensivo praticamente todo mudado. O miolo de zaga, que é um dos pontos fortes do Atlético, o Hever já estava suspenso. O Leonardo Silva teve uma luxação no ombro. É um fato que chega até a preocupar, porque o Atlético vai voltar a fazer um novo exame no jogador. Lesão de ombro não é fácil. Não é a mesma lesão do Bernard, o próprio Atlético já deixou isso claro, mas é uma luxação na clavícula, no ombro, perto, né? Então é complicado. O Atlético vai com muitos desfalques enfrentar o New Old Boys aí, que é o atual campeão do torneio final da Argentina. Que ganhou, diga-se, semana passada sem entrar em campo, né? Então a situação do Atlético é um pouco complicada, sim. Eu ia falar do Fernando, que o Fernando estará em Rosário, Fernando Martins, nosso repórter, estará em Rosário para a cobertura do Super FC dessa semifinal de Copa Libertadores da América. Rômulo, o que você achou desse time do Cruzeiro ontem? Fez 4-0, 3-0 rapidamente, né? Conseguiu dominar as ações contra um time de baixa expressão lá nos Estados Unidos, né? O que você achou dessa partida? Dá para comparar esse jogo com vários dos jogos que o Cruzeiro fez aí nesse ano ainda, né? Com times de menos força que o Cruzeiro. Foi interessante ver esse início aí, principalmente entradas de jogadores como o Luca, como o próprio Martinúcio, que é um jogador que renovou com o Cruzeiro, que definiu sua situação com o clube e que a torcida tem muita esperança. Ele é um xodó, né? Ontem foi o 11º jogo dele no Cruzeiro em um ano, né? Por conta das lesões. Mas é um jogador que tem muita confiança da torcida, isso é muito bom para ele, né? Porque ele tem um pouco menos de pressão. E que agradou sempre quando entrou, né? Sempre, essa é a verdade. Ele foi uma das principais peças naquele final de ano do Cruzeiro ano passado, ajudou o time a ficar numa situação intermediária, não ter aquele risco grande de rebaixamento que foi ventilado um pouco por causa das más atuações. Ele foi um dos principais jogadores e eu acho que o grande destaque dessa atuação do Cruzeiro ontem foi essa resposta que o Martinúcio deu em campo, né? Fez um gol, se movimentou bem. O time claramente tentou diminuir o ritmo no segundo tempo mesmo, para não forçar, porque afinal de contas é só uma intertemporada, não tinha necessidade nenhuma de se desgastar demais, nem é essa a intenção, né? E aí, às vezes, o torcedor acompanhando o jogo, teve 3 gols rapidamente ali no primeiro tempo, queria ver uma goleada, a gente está acostumado com tantas goleadas aí na Copa das Confederações, né? O cruzeirense deve ter esperado uma grande goleada ontem, o time diminuiu o ritmo, mas foi tudo bem planejado e foi interessante, sim, ver essa movimentação. Eu acho muito favorável para o Cruzeiro estar fazendo essa intertemporada lá. Mas o time, a intertemporada, ela muda, né? O panorama do time que ficaria só treinando, dá um ambiente diferente, claro, o jogador até descansa, apesar da questão da viagem, né, que é cansativo e tal, mas isso dá uma relaxada. Com certeza. Tanto é que o Cruzeiro não foi brilhante dentro de campo ontem, ele fez o que era preciso para vencer. Foi efetivo. Porque o time é ruim, não do Cruzeiro, mas do Strikers, o time é fraco. O Cruzeiro teve até um pequeno problema no começo do jogo para se acertar e até entender a estratégia de jogo do próprio adversário. Depois disso, se acertou em campo. O que fica de ponto negativo
são as questões das lesões também que apareceram no Cruzeiro. O Ceará voltou a sentir a lesão, o Mike entrou e entrou bem pelo lado direito, tanto é que o primeiro gol saiu dos pés dele, cruzamento para o Luan. O Luan até mostrou aquele estilo de jogo meio aguerrido dele, apareceu bastante dentro e fora da área, mas ainda é um jogador um pouco limitado. O Marcelo Oliveira elogiou ele bastante, falando que gosta muito do estilo de jogo. Mas, na minha opinião, o Luan é um bom reserva no Cruzeiro. O Martinus mostrou... Eu, sinceramente, não acho nem isso. Eu digo pro elenco que tem. Já que está, né? Já que está. Eu também não faria a contratação do Luan. Eu não traria esse jogador pro Cruzeiro. Eu acho que essa é a minha Palmeiras, opinião. que é um time, com todo respeito à torcida do Palmeiras que nos assiste, não quis. é um time de segunda divisão, não quis, porque o Cruzeiro ia querer. Então, eu acho que essa situação aí não ficou bem e até agora vamos combinar. O Luan ainda não mostrou o porquê veio, né? Quando teve a oportunidade, fez um ou outro bom trabalho ali, mas nada regular também. Ontem, né? contra o adversário, mais uma vez, volta a frisar, fraco tecnicamente, não assustou o Cruzeiro em momento nenhum, apenas uma chance com o colombiano, até o camisa 10 do Strikers, o Restrepo, que apareceu por uma falha da zaga do Cruzeiro, também vale dizer, apareceu na frente do Fábio, o Fábio saiu para abafar a jogada. Então, o Cruzeiro mostrou, né, um bom jogo, mostrou entrosamento, mas tem que tomar cuidado com essa questão das lesões. Bruno Rodrigo, o Ceará e por aí. Tá, e o próximo jogo do Cruzeiro será no dia 29, no sábado, contra o Monarcas Morelia, lá em Chicago, tá bom? Na cidade de Bridgeville. Isso aí. Lá em Illinois. Vamos falar um pouco da seleção brasileira? Agora, antes da seleção brasileira, eu vou pedir pro Fausto dar algumas imagens pra gente, por favor. Tá aí os protestos, né, que aconteceram durante a partida entre Japão e México no último sábado, ali na esquina da Abrão Caranco, Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Praça de guerra, né? Virou um grande problema. O nosso cinegrafista, o Sidão, aí já estava fugindo das bombas que caíram em volta dele, né? Mas, infelizmente, é uma situação que a gente já esperava, né, Rômulo? A massa protestou, foram até... Isso aí é o efeito do gás lacrimogêneo. A torcida... Houve uma manifestação pacífica até esse ponto, mas aí alguns tentaram intervir para chegar no Mineirão e a polícia não teve outro jeito de responder dessa forma, infelizmente. Aí alguns vândalos preferiram, ao invés de manifestar pacificamente, quebrar concessionárias. Tem uma concessionária... Mostra aí o delinquente lá... A gente vai acompanhar aí daqui a pouco, ele chuta o vidro da concessionária, ele quebra o que já estava quebrado, o que a gente está acompanhando aí. Isso pra mim é um marginal. Então não adianta, né? Ficar protestando, a gente tenta protestar, mas não acontece, arrancando placas. Então eu acho que se a população não entender que o processo tem que ser pacífico, vai ficar muito difícil, né, Romulo? Olha que imagem forte, as bombas vindo do céu. De fato, a gente observa que o próprio marginal mesmo, né, que é um marginal que estava lá chutando a vidraça da concessionária, tá com um pano na cabeça, né? Então, fica bem claro, quem vai para vandalizar, vai com a cara escondida, para não ser identificado, porque vai com essa intenção mesmo. Quem pretende fazer o protesto ali de uma forma legítima, quem quer realmente brigar pelos seus direitos, a gente vê que mostra a cara mesmo, vai lá para dizer que veio, levanta cartaz, vai com o coração aberto. Agora quem quer vandalizar, vai quebrando tudo e vai com a cara tampada mesmo, é marginal mesmo. Mas é inevitável essa situação também, né, gente? Não existe uma manifestação, um protesto na história da humanidade que não, no meio de milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, sempre tem uma minoria que tem o sangue quente demais, que às vezes de início vai para protestar, mas é tomado pela indignação e perde a razão e parte para a briga. A gente também tem um problema da polícia que é despreparada, então às vezes acontece um confronto e de início é uma discussão verbal. Eu até concordo que a polícia seja despreparada. Primeiro, concordo mesmo, culturalmente, sabe por quê? Pela questão histórica do país. Exatamente. Pela vivência de ditadura que o país já teve. Isso influencia muito uma questão de formação. O cara, quando entra na polícia, ele é formado para ser assim. Exatamente, mas ali não, eu vejo assim, eu acho que não tinham o que fazer. A polícia estava ali, tomando garrafada, bomba,
o tempo todo a galera quebrando vidro nas concessionárias em volta, o que ela podia fazer? Mas aí é o problema, tá aí, eu concordo nesse aspecto. A polícia, ela respondeu uma ação que foi gerada. Exatamente. Então, uma ação gera reação. Não existe essa expressão? O detalhe é saber o porquê que começou aquilo tudo. Quem começou isso tudo? Muita gente fala que foi a polícia, que quando os torcedores foram se aproximando da zona de proteção da FIFA, perto da Antônio Carlos, a polícia precisou dispersar e a única forma que eles encontraram foi pelo uso do atributo da violência, e muita gente fala que a polícia respondeu revidos do público. Ninguém sabe, de fato, quem é que começou. De qualquer forma, os dois estão errados, na minha opinião. Pois é, de qualquer forma, eu acho que a polícia também... se a polícia fica ali parada também... Vai levar. Então é muito complicado, é uma situação muito complicada. O detalhe é que a polícia tem artefatos para dispersar uma multidão. São muito mais pessoas manifestantes, vamos colocar manifestantes, e dentro desses manifestantes existem os bandidos, os vândalos, porque tá tudo junto. A polícia não sabe reconhecer quem são essas pessoas, a não ser pela máscara, né, pelas blusas tampando o rosto. Então é muito complicado, é uma situação muito grave que, de fato, são os governantes que precisam resolvê-lo. E eles já estão tomando algumas providências, né? Passagem de ônibus já estão tendo reajustes não, né? Decréscimos. A presidente já falou, já explicou mais ou menos como é que vai funcionar daqui em diante. A gente tem outro vídeo para rodar. Roda pra gente, Fausto, por favor. No estádio e nos falaram que a gente não poderia entrar com camisas escritas. Eu não posso entrar com essa camisa? Onde está? Quando eu comprei o ingresso, tinha alguma coisa escrita? Não tinha, eu vou entrar. Está previsado disso agora. Isso é um elogio à FIFA. Nós queremos um Brasil com a qualidade que a FIFA está promovendo o evento. Isso é um elogio à FIFA. Não recebi nenhum aviso. Legal, não pode ser feita uma reportagem por aqui não, por favor. Por quê? Não, é que a gente tá... Não tem condição, não, eu estou trabalhando ali. Mas aqui não é área de trabalho, amigão. Eu tenho acesso livre a áreas comuns. Eu tenho acesso livre a área comum, aqui não é área comum. Aqui não é área comum. Aqui não é área comum. Eu tenho ingresso, aqui é minha credencial, área comum eu posso entrar. Tudo bem. Nos encaminharam a delegacia presente no estádio, que nos foi dito para virar a camiseta para não dar para ler o escrito. E isso é censura. Isso é censura. A gente não está fazendo nenhuma apologia à violência, não está fazendo nenhuma apologia a nada ilegal. Os escritos seriam: queremos SUS padrão FIFA, queremos escola padrão FIFA, queremos metrô padrão FIFA. Nada mais que isso, nada violento. Se o país teve condição de gastar o tanto que gastou nos estádios, por que não gasta também nas escolas? Por que não gasta no metrô? No caso de Belo Horizonte, o transporte público está em absoluto estrangulamento. Por que não gasta na saúde? Isso aqui não é território brasileiro, aqui manda as regras da FIFA. Isso é um absurdo. Eu acho assim, nossos governantes já perderam a noção do que... Eles não nos representam mais. Nós estamos vivendo uma crise, isso tudo que está nas ruas é uma crise de representatividade. É abuso, isso é censura, isso é abuso. Pedir várias vezes onde é que isso está escrito. Antes do Guilherme falar, porque a reportagem é dele, eu queria só dar um pitaco em algumas situações. Primeiro, o Mineirão, no raio de 2 km do Mineirão, é o que a FIFA chama de raio de segurança que eles exigem. Em toda a Copa do Mundo é assim, foi assim e será assim na Rússia, por exemplo. A segunda situação é que a FIFA não pediu Copa para o Brasil. O Brasil pediu essa Copa para a FIFA. Isso foi lá em 2006, 2007, quando a FIFA entregou a Copa para o Brasil. Esse é um outro ponto. O terceiro ponto é que o Mineirão, ele foi feito através de uma linha de crédito do BNDES, que o BNDES é o Banco de Desenvolvimento Nacional, todo mundo sabe disso. Então não é o mesmo dinheiro que se faz no estádio de futebol, é o que se faz um hospital, uma escola, etc. O povo tem que reclamar sim, eu acho que eles estão no direito deles, mas tem que reclamar dos governantes. Tem que governar, falar com a FIFA, do que vai adiantar, a FIFA fez isso, a FIFA fez aquilo, não vai adiantar nada. Tem que reclamar dos governantes, tem que exigir, assim como o Ivan Campos, né, que foi o servidor público, tem que reclamar mesmo por que não existem escolas padrão FIFA em Belo Horizonte ou em hospitais padrão FIFA.
padrão FIFA é o padrão que eles exigem, né? Um alto grau de... Usando a E não FIFA é como porque é referência, padrão, né? E a FIFA, é isso que eu quero ressaltar, em toda Copa do Mundo existe esse raio de segurança. Na África do Sul foi assim, na Alemanha, que a gente considera um exemplo de país, de nação, de soberania, foi assim também. Agora, a gente tem que saber também do que a gente está reclamando. Uma coisa, na minha opinião, não tem nada a ver com a outra. Gastou-se muito na Copa do Mundo? Gastou-se. São 30 bilhões de reais que nós, aliás, já pagamos, inclusive. Tem que reclamar, por exemplo, é porque foram 12 sedes. Por que não 8? 8 seria o ideal. Por que ter um estádio em Brasília, de sendo que lá 70 não mil tem pessoas? time? É isso é que a gente tem que reclamar. Agora, reclamar do Mineirão. Se não fosse uma PPP que eles falam, que fizesse esse tipo de investimento, gente, o Mineirão é do governo do estado. O problema... Não adianta também a gente ficar fugindo pela tangente, porque também é nosso patrimônio. E você, o que você achou dessa, Então, você que fez estudo, você que esteve lá? Primeiro, vamos por partes. Eu concordo com você nessa questão do uso do dinheiro do BNDES. O fato é, se usa o dinheiro do BNDES para fazer uma parceria público-privada, que é a PPP, o governo empresta o próprio dinheiro para empresas privadas, e essas empresas privadas, elas dividem o pagamento em X vezes, X milhões de vezes, o dinheiro que o governo empresta. Esse dinheiro do BNDES é o dinheiro do governo. Sim. Poderia também ser investido em mas outras como coisas. também existem empresas que podem ir lá, qualquer empresa, qualquer empresa isso pode ir aí lá e aberto, buscar. buscar Isso um aí é empréstimo aberto, e isso é para paga. todo mundo. O Isso tem que ficar claro também. Não, o pessoal acho que compreendeu isso eu também concordo. O que eu não concordo é da FIFA, obviamente o Brasil, que se propôs a fazer tudo que está fazendo e deixar a FIFA fazer o que ela faz no país. O Brasil não está preparado para uma Copa do Mundo, não está preparado para essa Copa das Confederações. Fez isso para vender uma imagem do país que começava a ser boa porque pagou a dívida externa. Essa é a imagem que estava sendo vendida fora do país. Que o Brasil pagou a dívida externa, que o Brasil é um país ótimo para se investir. E, na verdade, não é isso. Internamente, a questão é diferente. O Brasil tentou vender uma imagem de país sede da Copa do Mundo, das Olimpíadas e Copa das Confederações, que é uma imagem praticamente só por fora. Por dentro, só existe a capa. O recheio, ele é zero. Mas porque o Brasil, ele é assim, não é porque... justamente. O Ronaldo falou muita bobagem, o Ronaldo Fenômeno falou muita bobagem nesses últimos dias, mas uma coisa eu tenho que concordar com ele. A gente nunca teve Copa do Mundo, a gente teve uma Copa do Mundo em 1950. Amarrava o cachorro com linguiça com todo o respeito que eu tenho antigamente. Mas a 1950 não, diferente. calma, 1950. De lá até hoje, o que a gente fez para melhorar o país? Muito pouco. Não fez nada. Muito pouco. Belo Horizonte não tem metrô há quantos anos? Eu concordo. Então é isso que eu tô falando. Não é porque a Mas aí Copa continua do não Mundo... tendo, né? não vai ter também. Não é porque a Copa do Mundo veio para cá, é que de repente a gente ia virar também um país super desenvolvido. O Juca Kfouri, ele foi muito feliz em um texto que ele publicou no blog dele, falando que agora que a Copa já é do Brasil, não adianta, tinha que ter reclamado antes. Exatamente, já foi paga. Tinha que ter reclamado antes. A Copa já foi paga. Copa já foi paga. Foram 30 bilhões que já foram. Agora o que a gente tem que fazer? O Brasil, tentar recuperar esse dinheiro. Brasil, ele abriu mão da sua soberania e entregou principalmente a região dos estados, as cidades sedes que vão participar da Copa do Mundo e participam da Copa das Confederações, o Brasil entregou de mão beijada para a FIFA. Por quê? Tentar censurar o trabalho de um jornalista dentro do Mineirão, falando que existe um regulamento da FIFA, falando que o pessoal assinou para trabalhar, beleza. Isso é um regulamento. Esse regulamento não é maior que a lei geral, né, da Copa, nessa própria lei geral da Copa, que é uma bobagem também. A gente vai entrar em outro processo. Sim, mas deixa eu só explicar. Existe essa lei geral da Copa, que ela é uma lei. A questão da FIFA é um regulamento da FIFA, é um regulamento de empresa. A lei, ela é do país, então o país ele é soberano. A lei, hierarquicamente, ela é maior que o estatuto da FIFA. E a Constituição do país, né, que foi criado em 1988, todo mundo está cansado de saber. E que tem 500 mil leis que no seu artigo 5º fala justamente da liberdade de expressão e tudo. Então, esse cidadão aí, que eu tenho até o nome dele, eu vou fazer questão de citar aqui, porque está no meu telefone, e daqui a pouco eu vou olhar aqui, esse cidadão que tentou impedir o meu trabalho, eu fiz o vídeo, obviamente, porque foi uma situação para mim lamentável, o rapaz estava entrando com uma camisa
A camisa não era arma. Não era ofensiva. Não era ofensiva. De verdade, aquela senhora Rosalina falou que era um elogio para a FIFA, porque se queria escola padrão FIFA, é porque ela considerava o padrão FIFA um padrão, tipo, de excelência. E olha que assim. se o padrão FIFA for visto, se é visto nos estádios, os estádios também E olha que eu concordo com o nosso amigo, companheiro aqui de redação, o Fred, que é o editor da capa do jornal, ele falou assim, e nem pra mim padrão FIFA não é o melhor não, porque olha a confusão que a FIFA gera por onde ela passa. Exatamente. Então esse vídeo ele fica justamente para marcar essa questão do que a FIFA promove no país sede da Copa do Mundo. E só para ressaltar, eu fico até feliz, porque a repercussão foi muito boa, tem mais de 37 mil visualizações no YouTube, muita visualização também na página do jornal. Não que ele seja um exemplo de pessoa, mas ele tem também o seu grupo de seguidores, digamos assim, né? Esse vídeo foi visto por várias pessoas da imprensa, da ESPN, da Globo, o próprio Marcelo D2, que estava falando de Belo Horizonte, chegou a tuitar esse vídeo na internet, porque isso de fato é um absurdo. O Brasil se entregou e deu, com o perdão da palavra, a bunda para a FIFA chutar, e foi isso que ela fez. Eu só queria dar um pitaco sobre toda essa questão. O Leandro pontuou muita coisa que muita gente não sabe, porque o Brasil, o povo brasileiro, isso aí pode até agredir algumas pessoas, mas não é um povo politizado, e aí na hora de vir fazer o protesto, não sabe exatamente pelo que está protestando. Eu acho que tem que protestar mesmo, tem que manifestar mesmo. Obviamente que é redundante falar que eu sou contra a violência, todo mundo é contra. Quem interessa que o Brasil cresça não quer quebradeira, não quer vandalismo. Apesar de que eu acho que é inevitável no ajuntamento de milhares de pessoas. As pessoas precisam saber contra quem protestar. Pegaram a Copa como bode expiatório, pegaram a FIFA como bode expiatório, e não é por aí. Não pode perder o foco da manifestação. E sobretudo, a gente vai me parecer muito oba-oba se a gente ficar protestando enquanto está acontecendo a Copa das Confederações. Mas é isso que vai acontecer. E a partir do fim de semana que vem acabar protesto. Aí vai ficar muito claro para mim que nós fomos oportunistas, aproveitamos o momento que o Brasil estava, o mundo voltado para o Brasil, e quisemos fazer uma ruaça, uma bagunça. O que é mais triste, na minha opinião, é que o Brasil sempre está no prol da mídia. A mídia sempre está em cima do Brasil. Se essas manifestações acontecessem, sei lá, 3 meses atrás, teria a mesma repercussão. Com certeza, gente. Cheio de micareteiro nessas manifestações, Sim, o pessoal que vai até pra pegação. Pegação, tá rolando. Bebendo cerveja, pelo amor de Deus. Eu vi um Fica grupo em casa. de uma galera que frequenta e gosta de academia, que tava lá protestando pelo imposto do whey protein, né, que é uma proteína. Virou, para algumas pessoas virou festa. Oba-oba mesmo. Você já virou manifestação com cerveja? Essa foi a primeira. Não, manifestação com cerveja, pelo amor de Deus. E algumas pessoas aproveitam e foram vender água, cerveja lá, como se fosse uma micareta, como se fosse show, gente. Então não é isso. Se a gente não levar, todo respeito aos micareteiros, né? Porque infelizmente ficou. Não, mas a gente tá usando a micareta aqui. Você também já foi, né? A gente tá usando a micareta como exemplo de festa. A gente sabe que de festa isso não tem nada. É triste, gente. É trágico essa situação. A gente precisar, por mais que seja bacana, bonito, eu particularmente fico muito envolvido, muito sensibilizado com esse movimento todo, por ver como que o Brasil está, de alguma forma, acordando, deixando de ser um pouco alienado. Quem está acordando, né? O que está sendo acordado, né? Sim. Eu até digo assim, muita gente não sabe, não tem conhecimento histórico, não sabe pelo que está protestando. Mas essas manifestações ajudam até as pessoas a saberem. Até uma semana atrás, eu digo aqui que 70% da população brasileira não fazia ideia o que era PEC 37. Hoje muita gente está sabendo, então tem os lados positivos. O que eu digo aqui é que não pode acabar. Já que nós realmente queremos um Brasil diferente, não pode parar quando chegar a final da Copa. Que continue os protestos pós-Copa. E outra coisa, não é só porque a Copa das Confederações vai acabar na próxima semana e as manifestações, a gente não sabe qual vai ser o futuro, que o Brasil vai mudar de uma hora para outra. Sim, sem dúvida. Isso aí é por isso que eu digo que as manifestações... Mas é porque muita gente acha que sim, que manifestou, no outro dia tem que já tá tudo uma resposta. Não são duas coisas. É não cair nessa ilusão e nem na utopia do discurso da nossa presidente e achar que o que ela disse, eu vi gente comovida com o que ela disse. É bem a linha do partido dela ali, fazer esse tipo de discurso com fundo musical bonitinho, que emociona, que apela pro lado emocional. Não vamos cair, gente. Não vamos cair nessa. Sabe onde que tem que começar a sair das ruas e essa manifestação
ser mais efetivo ainda, 2014 é ano de eleição. Sem então, na hora de você dúvidas. apertar o Exatamente. botãozinho lá, Sem dúvida. Foi, não vendo o seu foi o que eu voto. falei no primeiro Não dia pega o de... santinho no chão, no caminho do colégio eleitoral da escola, pega o santinho no chão e volta em qualquer número, porque você sequer decorou. É o que eu tô dizendo, não pode parar na Copa. Continue as manifestações, os movimentos, continue fazendo os clamores públicos pelas redes sociais. A rede social, ela não é uma futilidade, ela tem um poder muito grande mesmo. Vamos continuar a partir de agora, até que de fato aconteçam coisas. Porque se parar na Copa das Confederações, o mundo inteiro vai ver que o Brasil, o povo brasileiro, aproveitou a onda da Copa e passou a Copa, acabou a festa, acabou o carnaval. E não assim é isso. como o povo turco está se aproveitando também de um torneio FIFA, está acontecendo lá na Turquia, o Campeonato Mundial Sub-20, na qual o Brasil e a Argentina não disputam, que é muito diferente, né? Que é muito O raro. Brasil foi muito mal. E os turcos também estão protestando contra a corrupção Só lá para em citar o Istambul. nome do rapaz lá, é Diego de Aguiar Goulart. Ele é um funcionário contratado para fazer a segurança. Ele nem nem é da FIFA especificamente, é um outro tipo de funcionário. E só para citar também a questão da polícia, a polícia foi chamada porque o steward, que é quem faz toda essa acompanhamento e logística das entradas, para tornar o Mineirão mais funcional, para ajudar em todas as questões que forem necessárias, eles pediram a presença da polícia porque eles barraram É normal. o cidadão. Agora, não, falando normal não, é normal a polícia entrar nesse processo, não que isso Sim. tudo seja normal, viu, cara internauta? Então, falamos de problemas, de confusão, vamos falar agora de futebol. O Brasil venceu a Itália por 4-2 lá em Salvador. E Rômulo, o que você achou dessa partida? O Neymar mais uma vez deixou o dele, o Fred provou pro Filipão, né, que ainda merece ser o titular, não o Jô. E aí? Tá acontecendo o que a gente esperava do Neymar. A gente fica bem claro que ele resolveu uma pendência dele que estava fazendo o futebol dele diminuir. Foi só ele resolver essa questão de acertar a saída dele para o Santos. Ele evoluiu. Eu acredito que isso tem influência sim. Estou dizendo que ele não era feliz no Santos. Tirou a sabe, carga né? das costas dele. Sem dúvidas. Era uma dúvida, era uma pressão. Muita gente acho que tomou uma proporção. A gente não deve nem perder tempo com isso aqui, mas tomou uma proporção de comentaristas Brasil afora dando pitaco no que o Neymar deve ou não fazer da carreira dele. Mas resolveu essa questão. Tá rendendo, tá dando gosto de ver o menino jogar. O Fred também, eu obviamente valorizo demais o brilho mesmo, a estrela que o Jô demonstrou de entrar no finalzinho do jogo e aproveitar a oportunidade que teve, merece todos os elogios, toda a repercussão que ele teve mesmo, ótimo para o futebol dele, até porque o histórico do Jô é um histórico de superação, de amadurecimento como profissional na carreira dele, e ele veio coroar isso com essa fase dele na seleção brasileira, mas para mim o Fred sempre foi titular, acho que o Fred está muito acima do Jô, sim, e mostrou isso ontem, calou alguns críticos, né? Ele teve algumas oportunidades, estava de fato um pouco apagado nos últimos críticos, jogos. inclusive daqui, né? Que Sim. queriam que, porque o Jô, atacante, um grande atacante do Atlético Mineiro, que aliás, Atlético, que até outro dia era questionado no próprio clube, Sim. ganhou um nível muito bom nessa Taça Libertadores da América, merecia estar na seleção, mas vamos ter calma. Ele foi questionado porque o histórico dele, quando ele chegou no Atlético, era o pior possível. Exatamente, aí depois ele melhorou. Ele melhorou. 4 anos na Europa, 21 gols só marcados, e mesmo assim, sem ser titular, dos nos 3 últimos times que ele passou, então, ele só conseguiu fazer um bom papel quando ele teve na Rússia. Exatamente. Quando ele foi para a Rússia. E tem outro detalhe também que muita gente não se lembra, para quem teve Ronaldo, Romário na frente, Sim. ter o Jô hoje como primeiro reserva é um pouco, na minha opinião, decepcionante. Sim, mostra que é mostra que a nossa safra é ótima, né? Mas mostra que esses jogadores que aqui estão não estão no mesmo nível que, por exemplo, estiveram em 2002, 98. E se continuar culturalmente o futebol sendo tratado da forma que ele é hoje no Brasil, a tendência é só piorar. A gente não vai ter tantos Neymares, mas a gente não vai conseguir fazer novos Ronaldos. Ronaldo fenômeno dentro de campo, porque fora dele, para mim, é uma decepção total. A filosofia, engraçado é que os dois são totalmente antagônicos, né? Totalmente um ao contrário do outro, né? É difícil. E mesmo assim, os dois só dão... Um tenta, na minha opinião, o Romário tenta se aproveitar. Já se aproveitou completamente da CBF, né? Agora vamos detonar a CBF, que é assim que resolve. Mas a CBF um dia já foi uma mãe pro Romário. Exatamente. Então, e vamos combinar, a CBF sempre teve esses problemas.
né? Então, eu não gosto muito disso, não. Não que a CBF seja uma mãe, esteja certa. Não, pra mim ela é toda errada. Mas eu não... Do princípio até eu o não final, vivi como eu gosto de a dizer. CBF como o Romário viveu e se deu bem com ela pra depois chegar e ficar detonando assim. Então, Japão e México fizeram um jogo interessante aqui, né, Guilherme? Você que ficou mais preocupado com a confusão fora do estádio, acabou não vendo o jogo lá dentro, Eu né? vi o jogo parte do jogo pela tela da sala de mídia do Mineirão, acompanhei, mas assim, para fazer uma análise de como o México esteve em campo seria até premeditado eu fazer isso aqui, porque de fato eu não acompanhei o jogo. Eu vi depois os melhores momentos, o México, para mim, me surpreendeu, porque entrou com muitos jogadores reservas, até trocou o goleiro. É que, na verdade, o Corona e o Showa estão ali brigando ali no mesmo nível. Até né? se conseguiu se impor, né? Os japoneses que tinham mostrado bom futebol contra o Brasil, principalmente contra a Itália. O Japão me surpreendeu positivamente por essa questão. Eles já eram muito disciplinados na questão tática. E agora, até mesmo na parte técnica, eles conseguiram upgrade dos últimos anos. Eu acho que o Japão tem um problema de... sabe aquela síndrome de vira-lata que a gente vê alguns tendo aqui? Contra o Brasil, eles se apequenam mais do que eles são. Pela história que tem o futebol brasileiro. E o eles se apequenam muito diante do Brasil. Por isso que o Brasil teve um amistoso ano passado, ganhou de 4-0, teve o jogo lá em Brasília, na abertura do torneio, 3-0, com tranquilidade. Os japoneses aprenderam a jogar futebol com o Brasil. Exatamente. Muito respeito. Mas não precisa respeitar o tempo todo, né? Isso agora, contra a Itália no meio de semana, o melhor jogo da Copa até agora. Sensacional aquele jogo. O time do Japão deu gosto de ver jogando. Claro. E o México, pra mim, é uma decepção total. E um time que tem Honda e Kagawa, sinceramente, com todo respeito ao próprio Uruguai, não pode ter medo também, não. Não, com certeza. Tem que chegar e cair de frente. Bom, eu vi o jogo, Japão e México aqui pela redação, achei que o Japão jogou bem, não merecia ter sido derrotado da forma que foi. Pelo que eu vi também, eu considero isso. O México, que pra mim é uma decepção. O México tem jogado mal, mas conseguiu se impor diante do Japão e não ganhava 5 ou 6 jogos pelas eliminatórias. Aliás, ganhou a primeira e empatou o resto. Tá na 4ª posição, se eu não me engano. Sem contar que o Chicharito perdeu um pênalti. O Chicharito perdeu um pênalti que o goleiro japonês buscou. Mas dentro do Mineirão foi uma festa muito bonita, né? A torcida cantando, empurrando o time japonês, né, Guilherme? Foi legal, foi bacana. Fora do estádio, então, estava dominado pelos personagens do Roberto Bolanhos. Vários Chapolins, vários Chaves, tinha até Kiko. E todos mexicanos. É muito legal isso, eles ficaram muito satisfeitos em participar dessa festa no Brasil. É igual eu falo, no perímetro da FIFA, dos estádios, a gente nem fica sabendo do que está acontecendo fora dessas manifestações. Nem mesmo barulho a gente ouve, porque a torcida ia muito longe. Eu acho que é até por isso que coloca esses 2 quilômetros para dar uma afastada nesse tipo de problema. No perímetro do Mineirão é uma festa muito legal. Né? Isso é bacana. Agora, fora que infelizmente tem acontecido. E eu acho que esse sentimento tem que prevalecer, porque já que a gente já está com a Copa do Mundo aqui, quanto mais a gente também atrapalhar esses turistas a chegarem aqui, a injetarem dinheiro nessa economia, na minha opinião isso não resolve nada. Tem que tentar retomar esse dinheiro investido na Copa do Mundo, no caso. Rômulo, sua análise para Brasil e Uruguai, quarta-feira, 4 da tarde, em Belo Horizonte. Jogo, até pelo histórico, né, um clássico sul-americano, então, sem dúvidas, difícil. Acredito que vai ser o jogo mais difícil que o Brasil vai fazer até agora, independentemente de ter jogado contra a Itália, mas já era um jogo que tinha menos apelo. Mas eu acredito que o Brasil está num momento melhor, né? O Uruguai jogou muito para o gasto até aqui, né? Tem um ataque fulminante, um setor ofensivo muito forte, mas não está no seu melhor momento, está com dificuldades até nas eliminatórias da Copa também. E acredito que o Brasil tem tudo para vencer, até porque está jogando em casa, tem o Neymar em grande fase, vai ter uma questão muito peculiar nesse jogo aí, que é com a torcida mineira, né? Porque tem representantes do Atlético ali, Bernard, Jô, Hever, então a gente acredita que esses jogadores vão ter um apoio, o Bernard tem entrado, o Jô tem entrado, então eles podem entrar ali
já jogaram no Mineirão, vai estar diante da sua torcida, certamente muitos atleticanos apoiando, então eu acredito que eles podem ser uma Muitos aposta para esse cruzeirenses jogo. protestando também? Justamente, eu vi até o Bernard dizendo que vai ser natural que a torcida grite o nome deles, mas também tem, por outro lado, pode ter torcedor dos outros times mineiros que, de repente, pode a gente não, espera eu que não acredito vá, Terá, né? na verdade, terá bem. terá. né? Não, com vai certeza. ter, mas eu digo com essa postura de vaiar, eu acho que nem é o momento, né? Não é jogo de Atlético, não é clássico Atlético Cruzeiro. É por isso que as torcidas também têm que entender, diferenciar. Ontem eu estava vendo Nigéria e Espanha, não, Tahiti e Uruguai, 1 hora o torcedor do Sport gritava. Aí de repente você só viu uma vaia da torcida do Santa Cruz e do Náutico. Quem tá dentro de campo não entende nada. Não entende, não Tem entende. a ver, gente. Tem que entender então que não tem a ver. Então vamos entendeu? focar na seleção brasileira, que é a seleção que a gente torce, que é a seleção que precisa da gente, e deixar para Cruzeiro e Atlético semana que vem, né? A sim. partir do Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores, né? Vamos esquecer um pouco. Vai ter o Fred que vai, de alguma forma, representar Cruzeiro e América, né? Então, acredito que esses jogadores, até por esse carinho especial da torcida mineira, eles podem estar mais motivados, serem motivados dentro do gramado, e podem fazer a diferença ali. Além, é claro, do Neymar, que está em fase excepcional. Então, acredito que dá Brasil, sim, mas com dificuldade, né? Como tem sido até aqui, o Brasil não fez nenhum jogo que foi fácil demais, que foi soberano demais. Teve lá os seus momentos de dificuldade, inclusive contra o México, teve um momento de pressão. Então, o Brasil ainda está se acertando, mas está num momento bom, acredito. Mas ganhou no muita final. força, a seleção brasileira Sem ganhou dúvidas. muita força durante... Essa Copa das Confederações foi fundamental para o Brasil, até por não estar disputando as eliminatórias. Foi um momento muito bom, que colocou o time à prova para fazer testes verdadeiros contra seleções fortes, contra adversários fortes e tradicionais. Mas eu aposto sim, eu acho muito previsível isso, mas eu acho que dá Brasil e Espanha na final. Guilherme. Posso só fazer uma consideração aqui? Que Claro, um exemplo... o Fausto não apitar na minha cabeça ali daqui a pouco, por causa do tempo, tá ótimo. Não, mas daqui a pouco a gente tá indo embora, até pra tirar essas caras feias da televisão e deixar o pessoal acessar outro tipo de site aí, mas com muito juízo. O detalhe é o seguinte, o Tahiti, gente, a gente tem que bater palma, de fato, pro Tahiti, porque foi um exemplo de humildade, de superação, né? Porque é uma seleção praticamente amadora. Praticamente não. Amadora. Tem um jogador só, que é o Varre-Rua, a gente fica brincando, Mahamá Varre-Rua, que mesmo com o nome não consegue limpar uma jogada, né? A gente fica brincando aqui, mas é um exemplo de superação no esporte, de fato tem que ser exaltado, veio para brilhantar a competição, apesar da falta de técnica. Ganhou a torcida, ganhou a respeito. torcida, porque a sensibilidade do povo brasileiro é muito grande. Então, eles souberam receber o Tahiti, e é igual eu coloquei até no meu Twitter, né? Falta técnica para os jogadores, né? E até para a comissão do Tahiti, mas sobra em humildade e sensibilidade também. Eu deixo aqui os meus parabéns para o Tahiti, que eles consigam fazer um bom papel aí no futuro, consigam melhorar o esporte. Porque é muito difícil, né? Mas só para complementar, acho que essa participação deles na Copa pode trazer frutos bons para eles, né? E é muito legal, eu acho que tem que destacar assim, dentro de campo, foi um time que tomou só goleada, digamos assim, foi humilhado em todos os jogos, foi desleal mas não em nenhum perdeu momento. fair play, não fez falta dura, não teve jogador expulso, não teve violência em campo, aceitou a condição mesmo, veio para... Fez um gol, né? E foi muito comemorado. Foi o título pra eles, né? Eu até brinquei, você vai colocar no hino. Eu comemorei aquele gol, levantei, bati palma, e o Mineirão inteiro também gritando. Foi muito legal. Foi muito legal, assim, eles deram um show ali de Peraí, mas você distribuindo levantou ingressos, e bateu palma? Eu levantei, claro. Você não assiste o jogo em pé? Não, eu assisto o jogo sentado, eu tava Mas como é que você consegue alcançar? A bancada te tampa, não? Não. Não. Só um pouquinho? Nem tá, um na pouquinho, quarta-feira, porque internauta, a eu cadeira- prometo tirar uma foto do Periquito lá do meu lado, no Mineirão, pra ver se ele alcança o jogo. Tá bom? Uma palhinha só de Espanha e Itália, pra mim, é um jogo que tem tudo pra fazer Fortaleza parar, pra fazer o mundo parar, porque é um jogo de dois gigantes. A Espanha tá com esse... Eu não falo esse timaço porque todo mundo fala, a Espanha joga bem, sabe? Mas é um futebol que me dá um pouco de preguiça, esse toque de lado e acelerar de repente, sabe? Eu gosto do time bem mais incisivo, assim como o Brasil joga ou a Itália joga, por exemplo. E a Itália tomou de 4 da Espanha na final da UEFA Euro ano passado, né? O que você acha disso, Romo? É um jogo com áreas de revanche para a Itália, né? Também gostei muito da Itália. Eu gosto muito da seleção da Itália, já torci, tem gente que pode me odiar por isso, porque a Itália
adversário rival do Brasil, mas sempre gostei da Itália e tem essa característica mesmo, o futebol da Itália é mais efetivo, mas a Espanha falta um goleador ali de fato, né? Mas não tem o Torres, não tem um soldado lá? Em excelente fase, né? Eu acho soldado limitado, Torres limitado e ainda está em má fase no Chelsea. Eu acho que o Fernando Torres se arrepende até hoje de ter saído do Atlético de Madrid. É verdade. Se tivesse aqueles jogadores, mas nem tudo é perfeito, né? Mas a seleção da Espanha, às vezes me cansa. O jogo contra o Uruguai foi o que mais me cansou. Aquele muito toque de bola, 2-1, tava todo mundo esperando que ia ser uma goleada, porque o Uruguai estava mal naquele jogo. Eles aceleraram muito o segundo tempo. Eles jogam seguindo o ritmo da partida. Se o adversário acelera, isso é eles chato, aceleram. mas ok, mas é chato. E se o adversário acelera, é soberania demais, falta competitividade. O Fausto lá dentro, o nosso editor aqui da TV, ele enche minha paciência quando eu falo uma coisa dessa. Daqui a pouco ele vai buzinar na minha cabeça. Como é que você acha a Espanha chata com 80 e tantos % de bosta de bola? Aí eu não falei isso pra ele não, mas eu vou falar agora. Gente, se futebol fosse rodinha de bobo, a Espanha seria octa, campeã mundial. Mas futebol é bola na rede. Pra mim, um time incisivo que agride o tempo todo, assim como o Atlético Mineiro faz, pra mim é muito mais legal de ver do que ver um time que fica lá tocando. O detalhe é o seguinte. Piquet, Puyol, o Brasil chega, porque toca muito, mas dificilmente tem muito chute a gol, tem lance, né? E você não vê a Espanha golear. Sim. É sempre nessa margem. E é por isso que eu torço pro Brasil ganhar de 3 gols de diferença da Espanha. Para dar muito mais moral. Eu sei que é difícil. Mas não fica com a bola. Eu sei que é difícil, mas aí é o detalhe, mas não importa. O negócio é o seguinte, eu não tô torcendo pra você falar. Você tá achando que eu tô falando Não. Tô falando que o Brasil é que não vai conseguir. O jogo da Espanha é objetivo. Agredir dessa forma. Toca aqui, chegou, gol. Eles vão tabelando até dentro do gol, né? Tabela até pequena área. Né? O primeiro gol ontem contra a Nigéria, do Jordi Alba, eu nem sabia que esse rapazinho jogava assim. Tá claro, a gente acompanha ele no Barça, a gente vê. Mas é porque ele fica um pouco escondido. Mas mais limitado, saiu driblando badalados, né, vamos dizer 3 assim. nigerianos dentro da área e mandou a bola pro gol. Foi um golaço. Mas você vê a jogada sendo trabalhada, quando eles jogam daquele jeito, mas eu gosto muito. Assim como eles fizeram com a Itália ano passado na UEFA Euro. Eu acho que jogando daquela forma, eles me chamam muito mais a atenção. Ou do que, por exemplo, jogou contra a França esse ano pelas eliminatórias da Europa, que ficou, acho que se não me engano, 2-1 para a Espanha no Stade de France. Você tinha que ver como eles jogavam de uma maneira insuportavelmente chata. Se me irrita vendo, imagina quem está em campo. O detalhe é o seguinte, a França conseguiu até empatar, Sim. Jogando fora de casa pelas eliminatórias com a Espanha. Foi 1-1 o jogo. Agora, tem também a questão da Itália. A Itália ela não vai ter o Balotelli já está fora da Copa das Confederações por causa da lesão. A Itália já confirmou isso. Se a Itália chegar à final, o que na minha opinião é difícil, o Balotelli está fora. Tem o Pirlo também, que é um dos cérebros ali do time italiano, que dita a cadência. É o que pensa o time, né? É o que dá essa cadência para o time. Também não tem a confirmação se vai ou não jogar. E o fato mesmo que a Itália ganha de reforço é o De Rossi, que o De Rossi não jogou contra o Brasil, tomou o segundo cartão amarelo na partida contra o México e voltou, agora pode voltar e vai enfrentar a Espanha. É um bom reforço, apesar dos 2 desfalques. Ainda mais aquele meio campo da Espanha que só tem Iniesta, Xavi. Muito mas fraco, a Espanha né? também, ela pode, ainda não é certo, mas corre o risco de ficar sem um soldado, sem um Fábregas também, né? Que o Fábregas, o Fábregas, ele tem substituto à altura. Agora, o problema, é até engraçado, apesar do Fábregas ser muito mais jogador que o Soldado, a Espanha não tem um atacante de referência hoje. Se o Soldado ficar fora do jogo e quiser vir para Belo Horizonte, acho que a polícia recruta ele. Mas o Vidia é um cara que poderia ser esse papel, mas desde que machucou antes da final contra o Santos no Mundial do ano passado, ainda retrasado ainda, ele não voltou numa alta forma, né? A gente tem que esperar um pouquinho o Davi Vidia. Mas é isso. Vamos esperar os resultados. Eu e o Guilherme estaremos no Mineirão na quarta-feira. O Romulo vai ficar aqui não vou falar retaguarda não, mas você vai ficar aqui suporte. Nos suportando. Obrigado, Romulo, pela sua participação aqui comigo. Obrigado, Leandro, Guilherme, amigo internauta. Bom falar sempre de futebol e dessa vez também a gente poder falar um pouco de política, dessas manifestações aí que, sem dúvida, mexe muito com a gente, principalmente do jornalismo, né, que tem essa essência aí da questão social, do engajamento. E sempre muito bom, foi um prazer.
e esperamos aí, estamos na expectativa. Eu tenho certeza que nós vem por aí nessa semana 2 grandes jogos pela Copa das Confederações. É um deleite mesmo para quem gosta de futebol, né? É verdade. Obrigado, vez, Guilherme. Eu que agradeço. Mais uma vez, foi muito bacana participar do Esporte.com. Até peço desculpa para o internauta e para vocês, que hoje eu me senti um pouco mais exaltado por tudo que aconteceu no fim de semana. Você está um pouco mais afetado, já tem umas semanas, né? Então eu peço desculpa por isso, mas é porque acho que falta mesmo, né? Às vezes o pessoal fica um pouco adormecido, né? E o pessoal falando, o gigante acordou. No meu caso, não foi o gigante que despertou, né? Porque não tem nem jeito. Mas de fato, eu voltei a ser um pouco mais engajado, como era na época da faculdade. Cheguei a ser até o vice-presidente do DA do meu curso. Então, é uma coisa que motiva mais. E, de fato, depois da cena lamentável que eu vi no Mineirão tentando impedir o meu trabalho, eu fiquei mais acelerado, de fato. E só para fechar aqui uma notícia do Galo, antes de me despedir totalmente, um exame de ressonância magnética confirmou que o Leandro Donizete tem um estiramento na coxa direita. Então é mais um, de fato, que possivelmente está fora aí do jogo contra o Nils no dia 3. Um abraço para todo mundo. A torcida do Atlético vai ter que começar a... Pegar com Deus. Porque a coisa está ficando feia. Vamos esperar que o time até terça-feira... O problema não é nem só esses caras não jogarem, né? A base da defesa do Atlético não jogar. O problema é chegar lá sem ter tido a preparação que o jogo merecia. Mas... Vamos lá, vamos torcer para o Atlético. Gostaria de agradecer você, internauta. Hoje foi um programa diferente, né? Falamos um pouco mais de política, de tentar abrir a cabeça de todo mundo aí para o que vem acontecendo. E na quarta-feira, gente, se for protestar, que proteste com educação. Sim. É até engraçado falar isso, né? Protestar com educação. Mas sejam firmes nas suas posturas políticas. Mas, por favor, não façam confusão, porque a polícia vai revidar como ela tem revidado. Então, é ter cuidado, é ter um pouco de juízo. E quem for para o Mineirão, que torça, porque vai ser o maior jogo, talvez, desse novo Mineirão até agora, né? Então, que vá lá para torcer e apoiar a nossa seleção. Um grande abraço e até lá.